Inclusive, Donald Trump já disse que ou há acordo ou terão de fazer algo muito difícil e, aliás, avançam aqui que estão a considerar enviar um segundo porta-aviões para o Médio Oriente. Portanto, aqui, de facto, a mobilização está toda lá, é muito mais do que pressão ou retórica. Este ataque poderá mesmo, o mais certo é acontecer. Exatamente. Isto aqui, os anglófonos diriam algo do género, é mostrar os músculos. Ou seja, a América está a fazê-lo, a enviar navios para a zona, Donald Trump a dizer que vai continuar a fazê-lo, vai enviar mais, mas quer dizer, isto não quer dizer que ele depois utilize essa força. Ou seja, aqui há sempre uma diferença entre mostrar os músculos e meter os músculos em ação. Ou seja, nós sabemos que alguém com menos músculos pode ter um tiro muito mais certeiro, e nós vimos isso no ano passado, em 2025, quando, completamente encostado à parede, Israel gritou pelo socorro norte-americano e foi em grande medida por causa disso que a América também atacou o Irão, porque o Irão, em alguma medida, tem uma capacidade missilística extremamente forte e nós sabemos que isto aqui não é só o Irão, porque nós às vezes dizemos, bem, mas isto é o Irão contra Israel. As notícias que nos chegam daquela zona do globo, estou a pensar na Turquia, estou a pensar na Arábia Saudita, a própria Jordânia, ou seja, toda a gente quer encontrar aqui uma lógica de paz. E também é importante, Bruna, porque nós às vezes, as pessoas esquecem-se, este regime em alguma medida entra verdadeiramente em vigor a partir do início dos anos 80 no Irão. Ora, nós já temos esta questão deste desequilíbrio na região através do Estado sionista muito antes deste regime chegar. Eu gosto sempre de relembrar que houve aquela crise do Canal de Suez, não é? Em 56, quando os britânicos, os israelitas e os franceses queriam de facto tomar conta do Canal de Suez. Nós estamos no início da Guerra Fria. Os moscovitas, não é? A União Soviética por um lado e os americanos vão contra esta opressão tripartita de Tel Aviv, Paris e Londres, e em alguma medida depois a Península do Sinai, nós agora estamos a ver aqui o Estreito de Hormuz, mas ali no Egito vemos também em cima a Península do Sinai, exatamente, nós temos uma realidade que é uma realidade em que Israel ocupou essa parte do Estado egípcio durante muito tempo no século passado, durante vários anos. E agora é assim, dizem assim, bem, mas isto é tudo culpa do Hezbollah, ou do Hamas, ou do Irão. Falso. Não havia este regime iraniano naquela altura e Israel ocupou um vizinho que era de facto o Egito. Ou seja, nós temos aqui uma situação de grande desequilíbrio e, em alguma medida, Israel pode-se dar ao luxo de fazer isto porque tem o aliado mais possível. Nós agora vemos ali o Golfo Pérsico, não é? O Estreito de Hormuz, de relembrar que cerca de 20% do petróleo mundial circula a partir daquele estreito ali. Foi um estreito que, outrora, há alguns séculos, já foi controlado pela Marinha Portuguesa. Os portugueses tinham, de facto, quando chegaram àquela zona, uma boa relação com os persas, com os iranianos, e existem vários relatos da época, vários documentos escritos, que os portugueses ficaram espantados porque os iranianos, em grande medida, eram brancos, ou seja, não eram árabes. Ali eram, em alguma medida, mais próximos até dos europeus etnicamente, mas que eram seguidores de Maomé, não é? Tinham a fé islâmica, mas não eram árabes. Aqui também, este Estreito de Hormuz, é importante nós termos isso em conta, cria uma grande separação. Não é? O Golfo Pérsico, que nós chamamos há muitos anos, os árabes ficam sempre um bocado chateados quando nós utilizamos esta palavra do Golfo Pérsico, porque eles chamam-lhe o Golfo Árabe. Mas nós, desde os gregos, chamamos Golfo Pérsico, e também relembrar aqui às pessoas que o Irão, que nós vemos agora ali, os brasileiros escrevem Irã, como nós estamos a constatar, o Irão e a Pérsia, em alguma medida, são dois sinónimos. Ou seja, nós desde o tempo dos gregos chamamos àquela gente os persas. Agora, os persas são a maior etnia do Irão clássico, como por exemplo, nós vemos também isso na China e na própria Federação Russa. Os russos e os Han são também a maioria, mas depois temos outras minorias que compõem estas três nações, não é? Três nações que em alguma medida têm uma visão imperial. O Irão, a Rússia e a China
de facto, são 3 países dentro da Eurásia que têm uma visão agregadora. Nós poderíamos pensar aqui à ideia imperial, por exemplo, de Júlio Evola, e é sempre importante nós termos isto bem patente. O Donald Trump, de facto, diz que, bem, podemos ter que fazer algo muito difícil. Sim, claro, mas como nós sabemos, Donald Trump não é daqueles presidentes regrados que pensa muito antes de falar. Donald Trump primeiro fala e depois é que pensa no que diz. E isso foi-lhe apontado já por muitos dos seus opositores, dizendo que Donald Trump, de facto, devia twittar menos, não é? Ou usar o Truth Social menos e devia pensar mais e guardar a palavra presidencial. É muito interessante nós vermos aqui, na comunicação norte-americana, nós temos uma distinção, ou seja, a palavra do presidente da América antes de Donald Trump era algo que vinha só de vez em quando. Com Donald Trump é algo que está presente constantemente, ou seja, nós somos bombardeados com a comunicação trumpista, não só diretamente pelo presidente, mas também pelas suas equipas. É algo que nos demonstra que temos que estar a olhar para a realidade do terreno e muitas vezes temos que nos esquecer aquilo que Donald Trump diz, já que Donald Trump adora os holofotes virados para ele, adora a comunicação com os jornalistas e adora de facto usar hipérboles. Como nós sabemos, Donald Trump diz sempre: isto é o pior acordo, isto é o melhor acordo, isto foi o pior negócio ou isto é o negócio do século. Donald Trump é muito hiperbólico. E o Irão sabe disso. E sabe também que aquilo que interessa é a capacidade que o seu próprio Estado terá de negociar e o elemento dissuador do Irão, que é o programa missilístico. O Irão não vai abrir mão dele, porque abrir mão dele era uma sentença de morte e Donald Trump pode tentar, mas não vai conseguir que o Irão o faça. Bem, vamos agora olhar para a Ucrânia, porque se por um lado muito se tem falado da questão do Irão, se haverá ou não um ataque, a Ucrânia tem estado aqui num impasse desde as negociações em Abu Dhabi na semana passada e para já o Kremlin diz que ainda não há uma nova data para a próxima ronda de negociações. O que é que isto significa? Bem, infelizmente não é uma boa notícia, como nós sabemos. Mas quer dizer, também poderíamos dizer que as negociações não têm chegado a bom porto. Também seria verdade. Nós aqui estamos, de facto, a assistir a uma realidade que é extremamente complexa. Nós estávamos há bocado a falar... Um impasse temporário ou um bloqueio mais profundo? Eu creio que é um bloqueio que continua profundo, Bruna. Porque é assim, nós tivemos com a eleição de Donald Trump uma tentativa de mudança e uma abordagem diferente à questão ucraniana. Ora, Donald Trump, em alguma medida, tentou negociar, muitos atacaram Donald Trump porque ele teria negociado diretamente com Putin, diretamente com a Rússia, sem se interessar muito com os interesses ucranianos. Em alguma medida verdade, ou seja, quando a conversa foi entre Washington e Moscou, conseguiu chegar-se a um consenso. Ou seja, aqui começou também em 2025 o espírito de Anchorage, não é? Como eles dizem, na Rússia, aquele encontro que ocorreu no Alasca entre os dois presidentes, o russo e o norte-americano, e depois criou-se uma blueprint, ou seja, uma folha de seguimento que deveria moldar aquilo que aconteceria depois. Qual é que é o problema? O problema é que a Ucrânia não quer abrir mão. Aqui há um termo técnico que os juristas usam em latim. O que é que a Ucrânia quer? A Ucrânia quer retornar ao status quo ante bellum, que é à realidade que vigorava antes da guerra. E agora reparemos, a Ucrânia não quer retornar a 2014. A 2022. A Ucrânia quer voltar a 2014. Porque mesmo a questão da Crimeia, que em alguma medida muitos na Europa Ocidental, romano-germânica, nos Estados Unidos da América, a questão da Crimeia fizeram vista grossa, porque a Rússia a capturou muito antes, alguns anos antes de 2022, e em alguma medida parece que mesmo aí Zelensky continua numa posição maximalista. Ou seja, agora aqui há um problema, porque nós não estamos no início do século, nós estamos em 2026. O que é que isto significa? Isto significa que a política internacional evoluiu. Ou seja, evoluiu e começou a evoluir e começou toda esta confusão que nós vemos
que acabou por dar na invasão russa da Ucrânia em 2022, ela começou pela América, em 2003, mais uma vez, quando George W. Bush invade o Iraque. E se nós não percebermos isto, nós não conseguimos perceber. Ou seja, há muitas pessoas que ficam escandalizadas e dizem: bem, a Rússia fez este ataque, fez esta invasão, a Rússia está a desrespeitar o direito internacional. Mas estavam muito caladinhos, Bruna, quando em 2003 a América fez exatamente a mesma coisa, desrespeitou o direito internacional. Aliás, nós vimos na altura, porque fala-se muito de uma Europa agora integrada, não é a ideia? Bem, a Europa agora, com esta realidade, vai criar um Estado federal, por exemplo, é o sonho de Draghi e de muitos outros. Ora, eu vejo menos Europa hoje, em 2026, Bruna, do que vi em 2003. Porque o que é que aconteceu em 2003? Os dois Estados mais relevantes economicamente da União Europeia juntaram-se a Putin e à Rússia contra a invasão americana do Iraque. Ora, Schröder e Chirac, os dois líderes, o alemão e o francês, foram mais Europa, uma Europa carolíngia e uma Europa que tinha uma cabeça própria e que pensava pela própria cabeça, do que a Europa de hoje, que em alguma medida continua a seguir a cartilha norte-americana. Ou seja, nós temos que nos aperceber que existem progressos, existem avanços e existem retrocessos. Na realidade, a questão que os europeístas têm que se perguntar é também uma, que é: eles querem uma Europa independente ou querem uma Europa que segue os Estados Unidos da América? Nós vimos isso em 2022. Vamos ver, de facto, se vamos ter mais negociações recentemente, eu espero que sim. Mas nós vimos isso em 2022. Ou seja, nós tivemos uma realidade que foi uma realidade completamente a cortar com uma política independente europeia, porque quando a América e os britânicos, em alguma medida, deram apoio total à Ucrânia, quando a Rússia invadiu, a Europa podia ter escolhido outro caminho. A Europa podia ter escolhido o diálogo e não escolheu seguir Washington. Agora o presidente mudou em Washington, o que é que vão fazer? Fica a pergunta. E vamos cá estar nos próximos dias para continuar a acompanhar. Afonso Moura, obrigada e uma boa noite. Boa noite.